Boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos, abençoados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. Eu estou aqui com a minha Bíblia, já estou com ela preparada aqui nas minhas mãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Salmo. Ontem eu parei no Salmo 27, onde nós falamos sobre a confiança em Deus e o anelo na sua presença, né? Quando Davi clamava e escreveu esse salmo assim. E hoje nós vamos falar sobre o salmo de número 28, que é menor um pouquinho. Ele fala quando Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios, tá bom? Antes eu gostaria muito que você se inscrevesse aí no canal, apertasse nessas três coisas que eu vou falar. Na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Pronto, já estará escrito ou escrita. Do lado você vai ver uma mãozinha. Você clica nessa mãozinha também, que essa mãozinha está informando para o nosso canal que você está presente, que você está gostando do que você está ouvindo e do que você está vendo aqui, que é a minha imagem juntamente com a palavra de Deus, a Bíblia, né? Então eu vou dar continuidade, no final você compartilha. Eu vou falar sobre o Salmo, vou ler o Salmo, vou ler a explicação que está na Bíblia, depois também eu vou falar as minhas palavras, e aí você guarda aquilo que for de bom no seu coração e transmite para outras pessoas. É importante que se transmita uma palavra amiga para alguém, tá certo? Então, eu vou ler aqui direitinho, eu vou ler aqui o que tá escrito. Deixa eu botar aqui, eu tenho um caderno aqui, esse caderno aqui é onde eu faço os meus resumos. E aí, eu anoto aqui e boto aqui direitinho pra gente saber onde eu parei, né? Onde eu comecei e onde eu parei. A gente tem que ter começo, meio e fim, não é mesmo? Então, vamos lá. O Salmo diz assim, no versículo 1 diz assim: A ti clamarei ao Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não aconteça calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Eu fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Então Davi aqui, ele clama a Deus, pede que aparte ele dos ímpios e não deixa de louvar, né? De falar para Deus que sempre o louvará, né? Que ele cantará cânticos para Deus e ele exalta o nome de Deus, falando que Deus é a força dele. Então vamos para a explicação. Esse salmo diz no versículo 1 que Deus é a fonte da coragem. Então, desculpa, no versículo 1 ele fala, não imudeças para comigo. Eu estava lendo lá o Salmo 27, desculpa, gente. Não imudeças para comigo. Então, o silêncio de Deus nos aflige, pois muitas vezes podemos ter a impressão de que ele não ouve as nossas orações. Nossa geração está acostumada ao imediatismo, principalmente na comunicação. Vemos isso na velocidade com que interagimos com o outro, mesmo a quilômetros de distância. Mas quando se trata das questões espirituais, não é o ser humano quem cria as regras e determina o tempo. Ao contrário, ele está sujeito ao Altíssimo,
Algumas vezes o seu calendário e modo de agir fogem à compreensão humana, mas isso é importante para nos ensinar a viver pela fé. Portanto, mesmo que a resposta não venha no seu tempo e não seja do seu jeito, não desfaleça. Creia que o Todo-Poderoso já o atendeu e realizará feitos maiores e melhores do que aquilo que você espera. Tá dizendo aqui, tá certo? Então, é bem pequena a explicação, mas é uma explicação bem sólida, né? Que fala que esse salmo está nos ensinando que somente Deus é a nossa força. Deus, ele revela a vontade dele e age na nossa vida de acordo com a vontade dele. Você entende? Ele salva, ele nos ajuda, ele nos guarda, ele nos livra, ele nos protege. E tudo quanto é de bom ele faz nas nossas vidas, né? Davi, nesse salmo, ele mostra a importância do clamor, a importância da oração, a importância do louvar, a importância de exaltar o nome de Deus, né? E olha que mesmo ele sendo rei, lembra? Ele era rei, mesmo ele sendo rei, ele era, primeiro foi um menino, né? Se tornou um grande homem, pastor na sua casa, na casa dos seus pais, e depois ele se tornou rei. E mesmo ele sendo homem, rei, né? Um grande rei, né? Mesmo ele sendo um grande rei, ele era totalmente dependente de Deus. Então, assim nós devemos ser também, você entende? Nós devemos ser também dependentes de Deus, porque só Deus, só Ele derrama da graça dele nas nossas vidas. Assim como Davi tinha os inimigos dele, né? Aqueles inimigos que o perseguiam tanto, que falavam dele, que zombavam dele, assim nós também temos os nossos inimigos, né? Nós também temos inimigos contra nós, que agem contra nós e até contra a nossa família. E são inúmeras as coisas, as adversidades que acontecem nas nossas vidas, que são coisas do adversário. Por exemplo, às vezes acontecem coisas no nosso trabalho, na nossa casa, na faculdade, se você estuda, né? Na escola que você estuda, né? Diante da sua vizinhança, no decorrer da sua vida, no decorrer do dia a dia da sua vida. E diante de tantas adversidades, de tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós devemos clamar a Deus, buscar Ele, buscar socorro nele, porque só Deus é a nossa força, não é mesmo? Só Ele pode solucionar todos os nossos problemas. Então, às vezes tem coisas que nós pensamos assim, nós não vamos conseguir. Né? Tem coisas que a gente pensa, eu não vou conseguir. E aí Deus vem, age na nossa vida e soluciona o nosso problema. Então, é a hora que Deus entra na nossa vida, né? É a hora que Ele entra para nos socorrer, para nos salvar, para mostrar, né, aonde nós estamos errando, o que nós devemos fazer, porque Deus é o nosso socorro bem presente, não é mesmo? Então, a nossa força está em Deus. Então, continue orando, continue suplicando, continue buscando estar na presença do Pai. É Ele a nossa segurança, tá certo? Então essa é a palavra que eu queria deixar hoje para vocês, que Deus é a nossa segurança. Amanhã eu venho com o Salmo de número 29, que está falando que Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Então ele exorta, ele influencia, exortar quer dizer influenciar, ele influencia a louvar a majestade de Deus, a louvar o soberano Deus, né? Então diz assim, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Então, exaltar o nome do Senhor é uma grande coisa nas nossas vidas, porque Deus vê e Ele age a nosso favor, tá certo? Amanhã eu venho falando sobre esse Salmo de número 29,
que não é muito grande, vai até o versículo 11. E depois a gente vai seguindo sucessivamente para os outros salmos, até a gente terminar o livro de Salmo. O livro de Salmo tem bastante coisa, bastante salmo, mas nós vamos concluindo pouco a pouco no decorrer da Bíblia, até a gente terminar o nosso estudo da Bíblia, tá bom? É uma história longa, mas de grande relevância para as nossas almas, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus os abençoe grandemente, e eu tenho certeza que Ele quer. Amanhã estaremos de volta aqui, tá bom? Boa noite para vocês. Não esqueçam de fazer as orações, que é principal, é clamar a Deus, orar a Deus, agradecer a Ele por essa sexta-feira abençoada que está sendo hoje. Uma paz, uma tranquilidade, glórias ao Senhor. Damos glórias e cantemos louvores ao nosso Pai, tá certo? Ainda não consegui colocar os meus louvores, mas eu creio que Deus há de abrir uma porta e as coisas vão acontecer de acordo com a vontade dele, tá bom? E assim vocês vão logo saber que as coisas vão acontecer, porque a minha força está em Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau. Boa noite.